vou tentar falei com você, vou tentar ser o menos formal possível e não ficar chamando você de senhora o tempo todo. Mas como eu tenho a memória muito ruim, eu vou esquecer, eu tenho certeza. Mas se apresenta primeiro, fala quem você é, o que que você faz, o que que você gosta, o que que você também não gosta, e se apresenta primeiro. Davi, eu não sou senhora. Eu tenho cara de senhora, Davi? Eu vou te corrigir. Primeiro eu vou te alertar uma coisa, não precisa falar a idade e é David, não é Davi. Ah, David. Não precisa falar a idade? Não precisa falar a idade, Oh, vou que te dar maravilha! essa colher de chá. Eu vou deixar para os nossos ouvintes ficarem pensando, então. Bem, eu sou engenheira química, né? Sou sua professora, né? Aqui na Faculdade de Engenharia, que você é um brilhante aluno. Já começa já elogiando. Olha, Obrigado, obrigado. você é um excelente aluno. É, Eu fiz engenharia química, me formei há 20 anos, mas não vou dizer a minha idade, tá, Davi? Tá tranquilo. Não, não tem problema dizer não, eu tenho 44. Acho que nossa idade não tem que ser vergonha para ninguém, porque cada ano que passa a gente aprende muita coisa. E eu não quero voltar para os anos para trás, eu quero ir para frente, entendeu? Sempre para frente. Então não tem vergonha da minha idade. Acho que todo mundo tem aquele ano e aquele ano não volta. A gente só vai aprendendo coisas e somando, né? Mês que vem eu vou defender meu doutorado em biotecnologia, fazendo em produtos naturais, né? E fitoterápicos, voltado para tratamento de câncer, o que me deixa assim bastante orgulhosa e ao mesmo tempo, como falo, orgulhosa e ao mesmo tempo preocupada, né? Orgulhosa porque eu tô ajudando as pessoas a estudarem esse tema, a desenvolverem, a conhecerem, e preocupada porque eu vejo que a indústria do câncer, do tratamento de câncer, é uma indústria muito forte, que às vezes chega até a ser maldosa, né? E aí, muitas das vezes certos medicamentos são abafados, são deixados de lado, e ainda mais fitomedicamentos, que são medicamentos naturais, né? Produtos naturais, que a gente usa muito diariamente. Quem não toma um chá de boldo quando está ruim do fígado, é, aquele de para melhorar a circulação das pernas, que eu esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro, enfim, todo mundo tem um remedinho lá da vovó em casa, né? Com plantas medicinais. Então, eu amo muito dar aula, eu amo muito pesquisar, eu amo muito aprender, eu amo muito ver os olhinhos de vocês brilhando quando eu estou dando aula assim, vocês fazendo perguntas, e às vezes perguntas que eu não tinha olhado por aquele ângulo, eu olho por um ângulo diferente, me faz pensar de uma outra forma, sabe? Isso me deixa muito animada. Amo artesanato, crochê, tear, costura, marcenaria, mais o quê? Descobrir coisas novas, adoro. Não só na ciência, não só na engenharia, como também dessas, desses artesanatos manuais, né? Desses artesanatos. Mais o quê? Então, eu não tenho ideia nenhuma do que uma engenheira química faz, mas deixa eu ver se eu estou correto, se é isso mesmo, me corrija se eu estiver errado. Sim, Uma engenheira química, ela mais ou menos, tipo assim, cria técnica para, sei lá, extrair material para transformar em produto químico. É isso mesmo? Ou é mais ou menos isso? Não tem nada a ver com isso. isso é vamos dizer, o início da escada. Porque eu sempre imaginei, tipo assim, isso é até uma outra pergunta depois, mas eu sempre imaginei engenheira química, essas pessoas que mexem com química, tipo, mexendo com aqueles tubozinhos de ensaio Com em laboratório. certeza, Tem a ver com isso. com certeza. A gente desenvolve, a gente pesquisa muita coisa em laboratório, né? Mas a engenharia química como um todo, eu vou puxar o lado da minha sardinha, tá? Eu acho que é a melhor engenharia que tem. Por Eu quê? não faço engenharia, então pode puxar a sardinha à vontade. Eu faço arquitetura. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. A engenharia química, ela vê todo o processo, desde você, matéria-prima daquele componente, daquele produto, até os equipamentos que vão entrar em contato com aquele produto, até você validar aquele processo todo, qualificar os equipamentos, chegar no final você aprovar aquele produto final, nem que seja, pode ser qualquer produto final, pode ser uma tinta, pode ser um medicamento, pode ser, enfim, qualquer produto final que está envolvendo química no processo, no início, meio e fim. Então, a engenharia química, eu digo que ela é completa. Por quê?
porque você vê toda a parte de engenharia, você vê todas as transformações, é, transferência de calor, transferência de massa, transferência de fluidos, toda a parte que tem essa parte final da engenharia civil, que vê muitos materiais, a engenharia química vê muito isso. E não só isso, vê toda a parte de química, envolvendo os processos, envolvendo cada etapa, envolvendo o gerenciamento dos processos, envolvendo automação, envolvendo, enfim, a engenharia química para mim foi um antes e depois da faculdade, Mas sabe? e qual seria a diferença, tipo, entre quem faz química, quem mexe com química, entre um químico e uma Sim. engenheira química, assim? Qual é a diferença? Como é que eu poderia distinguir um do outro? É, primeiro, o químico, ele vê muito mais química do que engenharia, as Uhum, matérias da engenharia, de processos. Então, geralmente o químico, ele vai ficar focado ou em laboratório ou dando aula. Já o engenheiro químico, por ele ver muitas matérias de engenharia, de processo, ele pode ter uma função ou uma ocupação de gestor, ele pode ter, não que o químico não possa, mas ele vai ter que fazer um MBA ou se especializar nessa área de gestão, porque ele entendi. não vê nas matérias da faculdade nada ligado a isso, entendeu? Já o engenheiro químico vê. Então ele se forma, vamos dizer, pronto para tudo, sabe? Não vê química tão especificamente como o químico, mas em contrapartida, vê toda a parte de gerenciamento, toda a parte de automação, toda a parte de processo, toda a parte de transformação e também vê as químicas básicas. Então, assim, o químico, como tem um panorama geral, o que o químico precisar estudar, por exemplo, eu vi eletroquímica na faculdade. Vamos dizer um ponto do meu doutorado. Eu vi eletroquímica na faculdade. Eu vi eletroquímica da faculdade dentro de química geral. Foi bem rápido. Agora, no doutorado, eu estou estudando coulometria, que é uma técnica da eletroquímica, dentro da eletroquímica. Eu precisei estudar muito? Não. Eu peguei um livro de eletroquímica e, com os conhecimentos que eu tinha de todas as químicas que eu fiz, foi fácil eu pegar sozinho, entendeu? Então, o engenheiro é meio que esse vira qualquer Entendi. negócio, mais ou Entendi. menos assim. Porque você vê muitas bases, mas apesar de você não se aprofundar muito nas químicas, você tem noção do que é a parte da química. E se você quiser se aprofundar, como eu estou me aprofundando agora no doutorado, é só você estudar, só ler. E aí você vai captando, porque a base que você precisava, você teve, eu tive. Entendeu? Entendi. E esse negócio assim de gostar, como é que foi essa decisão de, eu vou ser uma engenheira química? Foi a senhora não, você. Vamos fazer uma coisa. Cada vez que eu chamar você de senhora, você me tira meio ponto na prova. Não, não posso. Provavelmente eu vou sair daqui já sabendo que eu vou tirar zero, que eu vou esquecer. Mas como é que você sabia ou decidiu que, eu quero ser uma engenheira química? Foi aquele tipo de pessoa, eu gosto de química no colégio, então eu quero mexer com algo relacionado à química, ou não? Você gostava de algo totalmente diferente, aí sua vida mudou e, eu vou ser uma engenheira química agora, botou isso na cabeça. Foi no meu segundo ano do ensino médio. Foi. Eu queria muito fazer biologia, porque eu amava biologia, né? Nada a ver com nada, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. E meu pai, né, família de engenheiros, né, falava para mim: você vai ser só mais uma professora, você não vai desenvolver nada que você vai fazer descobertas, porque biologia você não tem um ramo muito. Enfim, na ignorância, né, do meu pai, vamos dizer assim, né, na ignorância de desconhecer a pesquisa, né, porque antigamente, tudo bem? Que antigamente, quando você se formava, você não precisava fazer especialização, não precisava fazer mestrado, não precisava fazer doutorado, e você tinha uma vida muito boa, não é? Então, meu pai não fez nada disso, ele só fez faculdade de engenharia mecânica e ponto. Então, ele achava que quem fazia biologia só ia servir para fazer, para ir para o meio acadêmico, para a licenciatura, né? Mas, olhando hoje, eu não fiz biologia, mas eu trabalhei 17 anos na Fiocruz. E 17 anos trabalhando com biologia. Eu fiz mestrado em processos biotecnológicos, Caramba! né? Trabalhei com vacinas e fármacos esse tempo todo. E agora, no final, eu fiz doutorado em medicamentos. Eu trabalhei com biologia o tempo inteiro, mesmo sendo engenheira química. Então, assim, não escolhi a profissão, mas a profissão me agarrou,
se é assim que se fala, né? Entendi. E o que um engenheiro uma engenheira química pode fazer? O que que vocês podem fazer, que vocês não podem fazer dentro da área de vocês? Ah, sim, só para terminar a pergunta anterior. Por que que eu escolhi engenharia química? Porque no segundo ano do segundo grau, eu fiquei reprovada em química, em física e matemática. E aí eu comecei a estudar muito no segundo ano que eu fiquei reprovada, e eu vi que eu amava física, química e matemática, muito, muito mesmo. E no segundo ano, um professor meu de química, ele teve. Como é que é o nome? Quando fazia hemodiálise, pegava o quê? Enfim, esse meu professor de química do segundo ano, ele estava muito doente. E ele dava aula de química com uma vontade, brigando com a gente, para a gente não ficar preocupado com ele. E eu lembro que aquilo, assim, me fascinou. Não o modo como ele explicava a química, mas ele O querer jeito passar a dele, né? química como se fosse assim, o último suspiro. Aham. E foi o que ele fez. Ele deu aula até, assim, os últimos dias dele. Tanto é que foi um dia depois da aula que ele deu pra gente E que deve ele. ser muito desgastante, porque eu tenho um avô que faz hemodiálise, tipo assim, Pois é é, muito sofrido, pois porque é, o meu avô mesmo, tipo assim, para andar hoje, ele faz tipo, uma força absurda para pois andar. é. Gasta muita energia, porque a Imagine pessoa uma tá com o pessoa corpo ir para a sala debilitado. de aula, dar aula, Pois é, ensinar. imagina. Então eu olhava aquela cena não com pena dele, que ele não deixava de ter pena dele. Ele falava: "Vocês vieram aqui para aprender e eu estou aqui para ensinar. Eu não quero que ninguém tenha pena de mim. Eu quero que vocês aprendam, é o mínimo que vocês possam fazer." Então assim, aquele cara na minha vida, professor Miranda, foi o divisor de águas na minha vida, porque eu olhei a química com um modo assim completamente diferente. Eu falei: "Gente, eu quero aprender isso que eu quero para minha vida." E aí, meu pai me levou no trabalho dele, na Reduc, na época, para eu ver qual parte da engenharia que eu queria fazer, né? Aí eu falei: "Eu não quero mexer com óleo, não quero minha mão cheia de graxa, não quero nada disso, acho isso horroroso." Aí ele me levou para o laboratório, né? E na época, o responsável pelo laboratório, né, era um amigo, grande amigo nosso, que é amigo até hoje, o Juarez. E ele é engenheiro químico. E ele assim, me cativou em 10 minutos, mostrando o laboratório, mostrando cada parte de análise que ele ia fazer para o petróleo, para a gasolina, para o óleo, para o diesel, para a Nossa, água. que legal. Nossa, eu fiquei assim, sabe? Quando você está no parque de diversão, eu fiquei encantada. Eu falei: "É isso que eu quero fazer." Meu pai queria que eu fizesse medicina, aí me levou numa aula lá de anatomia de um amigo Tentou dele. mudar de Tentou todos os jeitos. tudo, mas eu acabei fazendo engenharia química mesmo, porque o professor foi assim, o professor e esse amigo nosso, né, o Aí na Juarez. época fez prova, que todo aquele processo que tem hoje ainda, tipo de Enem, entrar, Não tinha ou não Enem tinha na época. antigamente, não. Eu entrei para a faculdade em 92. E em 92 você tinha que se inscrever para Em cada 92 eu não faculdade. era nem projeto Não era nem ainda, eu nasci em nascida, noventa e né? cinco. Nasci em 95. Eu entrei em 92. Aí você tinha que fazer uma inscrição para a UERJ, uma inscrição para a UF, uma inscrição para a Ah, eu já ouvi UFRJ. falar que antigamente era assim, que você Isso, fazia a prova específica da faculdade. É como se fosse a isso, UERJ hoje, que você faz a isso, prova da faculdade. isso aí. Aí eu lembro que eu passei para a Rural e para a UF. Não passei nem para a UERJ e nem para a UFRJ. E a Rural, eu fui lá visitar e eu não gostei. Porque primeiro você tem que ficar lá no alojamento a semana inteira, que é longe de tudo, Sim. né? E segundo, que tinha festa todos os dias, não sei como é que é hoje, né? Eu acho que ainda é assim. O pessoal ainda fala que é mais ou menos. Não deve ser todos os dias, mas deve ser tipo uns 3 dias na semana, mais ou menos. E tinha plantação de maconha, o aluno mostrou pra gente, tudo assim, muito liberal. Eu falei: "Pai, se eu ficar aqui, eu não vou me formar." Aí eu preferi ir para a UF, onde eu fiz a faculdade e tive todo o apoio lá de uns amigos do meu pai, quando eu tinha aula até tarde para dormir na casa deles. São nossos amigos até hoje, a Vera e o Ivo, grandes amigos. Pô, E foi muito legal. bom. E a pergunta A pergunta anterior, é sim. o dia a dia, como é que é o dia a dia de um engenheiro e uma engenheira química? Como é que vocês fazem? No seu caso, você dá aula pra gente aqui de noite, mas como é que é o seu dia a dia, assim? É tipo Sim. laboratório a maior parte do tempo, ou não? Sim, até o ano passado eu estava na Fiocruz e estava aqui à noite, né? Aqui na faculdade à noite. Ano passado, quando eu fui desligada, e eu tô terminando meu doutorado. Então, assim, meu dia a dia hoje, quando eu estava no trabalho de dia e agora dando aula à noite,
De dia tinha dias que eu tinha que ficar em reunião para decidir 1 milhão de coisas com outros laboratórios na mesma reunião. Tinha dias que eu tinha que ficar na bancada desenvolvendo algum produto que estava dando algum erro, alguma resposta. Tinha dias que eu tinha que fazer um controle de água em outro laboratório, que não era aquele que eu ficava, em outra cidade, que tinha vínculo com a Fiocruz, enfim. O bom é que a engenharia química não tem rotina. Cada dia você tem um trabalho diferente para fazer, Nunca é a mesma desenvolver. coisa todo Nunca é a mesma dia. coisa. Cada dia você tem que raciocinar de uma forma diferente e ter uma solução. Isso que é o mais legal. E à noite também. Não porque eu dou aula sempre das mesmas disciplinas, que é sempre igual. Não é. Porque cada turma tem um perfil diferente da outra. Sim. Tem sempre um aluno que questiona coisas que você nunca imaginou que fosse perguntar. Outras turmas que falam, professora, fala mais sobre isso, que você vai por um viés completamente diferente do que você queria dar aula, sabe? Então, assim, o que eu gosto muito, tanto como pesquisadora quanto professora, é que não tem rotina, não tem aquela coisa de ser todos os dias. Não tem, não tem. E como é que é o mercado de trabalho para um engenheiro, para uma engenheira química? Tipo assim, dá para ficar rico, dá para comprar uma Ferrari no final do ano, uma mansão, ir para Disney 3 vezes no ano. Como é que é o mercado de trabalho? O que eu falo sempre para meus alunos é o seguinte: você não pode fazer nada querendo só visando o lucro. Então, tô muito ferrado, porque eu só tô fazendo faculdade para ficar rico. Pois Brincadeira. é, eu também tinha essa visão. Só que a gente está no país Não, errado. tipo, falando sério, Sim, é a falando visão da sério. maioria das pessoas que Pois é. fazem faculdades assim. Só que a gente vive num país que tem muitos impostos, tem Sim. muita corrupção, tem muita lavagem de dinheiro, enfim. A gente paga um dos países que pagam mais impostos do Eu mundo. tava vendo semana passada uma série que o nome dela é até a Tanta. Aí, tipo, o personagem principal, ele é um cara que tudo na vida dele tá errado. Ele é ferrado na vida toda. E eu vi, assim, uma coisa que eu tirei de lição, assim, é que o pobre lá nos Estados Unidos é tipo alguém de classe média aqui no Brasil. Tipo, Com o pobre lá certeza, é com completamente do certeza, pobre daqui. com certeza. As pessoas aqui, elas não têm o hábito de cultivar a cultura, uma coisa Sim. muito triste. Então, parece que o brasileiro não tem memória. Porque se vê uma igreja velha, ele vai lá e destrói. Enquanto lá fora, isso é cultura. Sim. Faz parte da história Eles daquele zelam muito país. pelas Eles coisas zelam, deles. eles querem fazer reformas, melhorias, entendeu? Aqui parece que o brasileiro só visa futebol, churrasco, futebol, churrasco, praia, um bar, enfim. E isso deixa quem gosta de estudar, quem gosta de ser reconhecido, um pouco para trás. Por isso que as pessoas que vão se especializando, vão tendo mais títulos assim profissionais acadêmicos, vão saindo do país e o país vai perdendo a mão de obra que mais estuda. Porque lá fora ainda é muito mais valorizado do que aqui, entendeu? Aí a sua visão, dá para de ganhar dinheiro? Enfim, depende do que você vai fazer, da forma que você vai fazer. Mas sendo um assalariado nesse país, é muito difícil você ganhar dinheiro, porque os impostos vão lá e pegam muita parte do seu salário, entendeu? Agora, e quanto mais você trabalha, por exemplo, eu trabalhava em 2 lugares, né? O imposto de renda vem com a boca desse tamanho. Aí você fica assim, para que eu trabalho tanto? Então você tem que pesar. Você meio que fica trabalhando só para sobreviver, assim. É mais ou menos isso, entendeu? Porque antigamente, por exemplo, meu pai não precisava ficar pagando escola particular para gente. Nós todos estudamos em escola pública, porque funcionava. Hoje em dia, a gente tem que pagar escola particular para o filho. Antigamente, os hospitais públicos funcionavam melhor que hoje. Então, a gente tem que pagar um plano de saúde para nossos filhos. Isso aí está indo Tu dinheiro. entra hoje no hospital e sai pior do que Pois é, de como entendeu? você entrou. Então, assim, você ficar rico no Brasil, assim, desculpa, mas ou você é corrupto, né? Porque você lesa alguém de alguma forma, Ou né? é um Silvio Santos da vida também, né? Sim, ou você é um grande empresário, ou você é político, ou você é um empresário que deu muita sorte, entendeu? Porque, tirando isso, a grande maioria dos trabalhadores assalariados, a gente paga conta. E reza para sobrar alguma coisa no final do mês para você tentar juntar para alguma viagem, né? Quando eu estava trabalhando, fazendo uma consultoria para a Petrobras, que como eu fiz MBA em petróleo, eu prestei consultoria para a Petrobras um tempo. Então, assim, aquele dinheiro da consultoria vinha limpinho para mim, porque eu já tinha o dinheiro da Fiocruz
e o dinheiro aqui da Uniswan, que estava no meu orçamento, às vezes sobrava, às vezes dava, às vezes sobrava. Era assim. Então, aquela consultoria que eu estava fazendo para a Petrobras veio que limpo. Então, eu falei assim: é minha hora de eu viajar para a Europa. Porque se não for agora, vai ser quando? Porque eu estou sempre visando fazer uma reforma em casa, quitar uma prestação de um carro, pagar alguma coisa para um filho. Nunca olho para mim. Aí nessa hora eu falei, não, eu vou tirar esse dinheirinho, né? Não todo, mas eu vou tirar uma parte e eu vou viajar 28 dias para a Europa. Foi o que eu fiz, Conhecer que para país? Itália e para França. Caraca, que massa. A França eu não tenho tanta vontade de conhecer, mas a Itália, Não, é quem sabe? maravilhoso. É um lugar assim que você não tem palavras, porque eles zelam muito por cultura, eles zelam Sim. muito por nessa parte histórica, E eu essa gosto, parte justamente por causa disso, eu gosto muito dessa parte de história, ia ser é um isso lugar aí. muito rico, assim, para É conhecer várias maravilhoso, coisas. sem palavras. E senhora não, você falou Vai apanhar de das, novo! das coisas que você gosta. E você falou do lance lá de marcenaria. Eu acho isso muito legal. Muito legal, Que funciona meio como uma terapia, tipo assim, uma válvula de escape, assim, para esquecer das outras coisas. com certeza. Aí você aprendeu sozinha ou fez Não, não, eu curso? fiz um curso, foram algumas horas, um dia, né, com o pessoal que trabalha com marcenaria, e eles ensinaram, já tinha os moldes para fazer tudo certinho, as réguas, sabe? Ensinaram a fazer aquele abajuzinho, né, Sim, com copo de plástico. E eu quero fazer mais cursos, porque é uma coisa que hoje em dia, com essa vida corrida que a gente tem, com esse estresse, é trabalho, é trânsito, é estudo, enfim, tem um corre-corre, cada dia parece que as pessoas estão mais correndo sim. e estão mais enfurnadas no seu mundo, que é o raio do celular, né? As pessoas não se olham mais. Então parece que as pessoas estão assim, quando você vai falar alguma coisa, estão sempre estressadas, estão sempre, sei lá, querendo dar uma bronca. E a marcenaria, o meu crochê e a costura, são coisas que eu faço para desestressar mesmo e me fazem muito bem, me acalmam. É como uma terapia mesmo, arte terapia. Amo. E cristais também, estou estudando cristais agora. Pô, legal. Mas você também não pensa em fazer, tipo, algumas peças e vender e, sei lá, ganhar Penso, uma grana? penso. Quando agora, né, com a minha defesa de fato, eu vou dar uma acalmada, né? Porque eu ainda tô meio tensa assim até defender, entendeu? Apesar de estar fazendo o meu crochê, que isso muito me faz muito bem. Mas eu penso em fazer algumas peças, não sei como ainda. Minha madrinha faz amigurumi, já ouviu falar? Nunca ouvi falar, não Pois faço a é, mínima ideia do que seja. pois é, Fátima Carreiras. Ela faz amigurumi. Na verdade, são peças de crochê que você bota uma espuma, então viram os bichinhos, viram Ah, eu sei o que que é, mas eu não sabia que davam esse nome. amigurumi. E eu já sei fazer crochê, então na verdade eu só tenho que aprender a fazer como eu faço para botar as espumas por Aham. dentro, como eu faço aquelas formas redondas, né? Apesar de eu saber fazer forma redonda em crochê, enfim. Eu tenho que aprender a técnica, né? E ela vai me ensinar. Acho crochê muito legal, tipo assim, porque a minha mãe fazia, ela aprendeu tudo vendo aquelas revistinhas Sim, eu antigas, também. que ensinava e ficava fazendo, e ela falava que era super relaxante, tipo assim. Super, E tu não super. vê o tempo passar, porque tu fica lá fazendo, quando vai ver, tu já passou horas e você tá lá tricotando lá. Adoro fazer tapete, fazer cachecol. Agora eu tô fazendo uma manta de bebê para uma amiga que teve neném. Caraca, Adoro, que adoro. legal. E eu quero aprender a fazer tear, que a minha prima faz, que são duas madeirinhas assim, com os preguinhos. Aí você vai enroscando a lã, a linha e faz cachecol, faz cada coisa linda, 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 linda. Pra gente encerrar, dá um recado aí, dá um abraço, não sei, fala alguma coisa pra gente terminar. Ah, eu acho que a gente tem que viver assim, não com medo de falar a idade, não com medo do amanhã. A gente tem que viver Eu vou, querendo. eu vou fazer 23 e eu Olha já acho que eu só. tô ficando velho. Não, você não está, você é um Essa bebê. semana eu fui limpar a casa e abaixei pra pegar um pano, minha costela estalou. Eu fiquei uns 3 dias com dor. Eu até brinquei com uma amiga minha que era o sinal da idade chegando já. Não, não é. Você é uma criança. Não criança, óbvio, mas é um Não criança, bebê criança. na frente do que você ainda vai aprender. E o ideal, assim, não para quem está ouvindo a gente, para você, para mim,
Para todo mundo, a gente tem que estar querendo sempre aprender alguma coisa. Que a gente não usa nem 5% do nosso cérebro, entendeu? Os chineses, por que eles estão lá na frente da gente? Os indianos, Eles os são desde novos, sei lá, japoneses. estimulados a Pois é, trabalhar o pois cérebro é. deles, a produzir as coisas. Eles, desde o maternal, eles são incentivados a criticar, a questionar, perguntar por quê, a perguntar por que que não é de outra forma. E a gente aqui não, o brasileiro é acomodado, é acostumado a dizer sempre amém, 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 não criticar nada. Por que que a Meghan lá, a esposa do príncipe Harry, com 11 anos estava criticando a propaganda lá do detergente, que dizia que era só mulher que tinha que lavar louça? Que negócio é esse? Então a gente tem que estar sempre questionando, sempre perguntando, sempre querendo aprender, sempre querendo melhorar nosso país, porque tanta coisa para a gente melhorar aqui, né? E vamos ser um pouco parecidos com os chineses, os japoneses, né? Os indianos. Vamos criticar, não criticar só coisa ruim, criticar coisa boa. Olha que coisa boa, olha que legal, vamos fazer isso de novo. Entende? É isso, esse que é meu recado. Então a gente encerra aqui a nossa conversa.